num período onde você tinha um liberalismo bastante intenso, que praticamente a míngua de qualquer garantia democrática ou de cidadania, e ali você consegue ver como é que um grupo de indivíduos permeados ali por, sentimento de autogestão, enfim, né, conseguem se agrupar, se reunir, tentar enxergar uma perspectiva de mudança da relação social e também, claro, melhores condições de vida, né? Estamos aqui com o Bruno Benevides, um dos membros do canal, né, para mais uma entrevista. E sem muita demora, né, eu queria que o Benevides se apresentasse um pouquinho para a gente, falar onde ele estudou e tal, e depois falar sobre a pesquisa. Bom, nós nos conhecemos, né, há bastante tempo, já tem uns 8 anos. 8 anos por aí, né, nós fizemos a graduação juntos, somos da mesma turma. Então, eu sou licenciado em História, né, pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Meu mestrado também foi na mesma instituição e agora eu estou doutorando pela Fiocruz, muito embora em temas distintos, né? Legal. Então, hoje eu queria falar um pouco mais sobre o meu mestrado em si, do que ele tratou. E qual foi o tema do seu mestrado? Bom, o meu mestrado, basicamente, eu fiz a trajetória biográfica de um militante anarquista, o nome dele é Ângelo Bandoni, que aqui no Brasil, enfim, participou bastante do movimento operário. Ele residiu aqui em São Paulo, residiu por um tempo bem breve, pouco tempo no Rio de Janeiro, mas morou durante um longo tempo aqui no Brasil, exatamente em São Paulo, e foi ativo, né, na formação do movimento operário, na formação de jornais, de escolas libertárias e tal. Legal. E quais documentos você utilizou para pesquisar e que tipo de pesquisa foi essa em si? Assim, o que você trabalhou em cima da figura desse anarquista? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa tratar sobre a questão da biografia na história, né? A biografia ela foi, digamos assim, ressuscitada, né? Repristinada a partir a partir da microhistória. E aqui no Brasil, os trabalhos sobre anarquismo, os pioneiros, desde trabalhos memorialistas e depois trabalhos a partir da década de 70 voltados mais para a relação sindical, relação fabril, etc. Quando chega a partir da década de 90 e 2000, há uma ampliação dessas formas de trabalho, né? Sim. Voltado, enfim, para inúmeros variados temas, né? Então se explorou o teatro, as mulheres, as escolas libertárias, isso de maneira bem geral. E a biografia ela entra um pouco nesse processo, né? Sim. E o estudo da biografia eles vão trazendo à tona as multiplicidades do que foi realmente o estudo sobre o anarquismo no Brasil. Bom, trabalhar a biografia é algo muito complexo, né? Sobretudo por razões de fonte, porque diferentemente de uma outra pesquisa, as fontes não estão centradas em um arquivo, numa caixa fechada. Sim. Né? Então, por exemplo, o meu militante tem uma peculiaridade, porque ele nasce numa ilha, na Córcega, uma ilha francesa, uma cidade chamada Bastia, vive lá por 18 anos, depois migra para a Itália, e lá na Itália ele, enfim, vai mudando e transmudando de cidade em cidade. Ele é preso, depois ele foge para a África, fica 5 anos preso, depois volta para a Itália, da Itália ele vai, enfim, né, vem para São Paulo, em São Paulo também ele não para, são zonas incertas, vem morar aqui no Rio, de gente dentro, depois ele volta para São Paulo e falece em São Paulo. Então, só para você ver, isso só no aspecto você tem uma descentralização biográfico. Muito grande de documento para você trabalhar, né? Pois é. Bom, e aí eu fui tendo acesso, fui pesquisando no que eu pude aqui no Brasil, achando os documentos no Arquivo Nacional, que a gente encontra bastante coisa. Ele, enfim, né, ele tem uma característica, né, ele passa a ganhar notoriedade no movimento exatamente por ter uma produção tipográfica grande. Então eu fui atrás dos jornais que ele confeccionou. Bom, no início da pesquisa eu tinha um jornal dele e hoje eu tenho certidão de nascimento, certidão de óbito, casamento. Fui realmente reescrevendo a história dele. E como eu disse, né, você tinha perguntado, a pesquisa em si, né, vai contribuir para demonstrar como o anarquismo ele não é uma coisa, não é um bloco sólido, né? Na verdade, em grande parte, todas as análises historiográficas pioneiras tendem a fazer esse tipo de análise e posteriormente você vai vendo que é algo multifacetado, com várias cores e tal. E então é basicamente isso. Então, se porventura, inicialmente, o anarquismo, ele, nos estudos anteriores, era
muito considerado a sua relação sindical, os estudos atuais tendem a ampliar. Os recortes estão sendo ampliados também, não somente ficando durante a Primeira República, indo para a Era Vargas, e também chegando até a ditadura, e também não somente ficando entre o eixo Rio-São Paulo. Sim, legal, cara. E o que você acha que é assim tem de mais relevante socialmente no seu trabalho? Bom, de uma maneira social, ele não ficando só do ponto de vista de você discutir academicamente, de você refutar um posicionamento historiográfico, mas do ponto de vista bem amplo, assim, podemos dizer que o meu trabalho ele consegue mapear o que foi o movimento operário num período onde você tinha um liberalismo bastante intenso, que praticamente a míngua de qualquer garantia democrática ou de cidadania, e ali você consegue ver como é que um grupo de indivíduos permeados ali por, sentimento de autogestão, enfim, né, conseguem se agrupar, se reunir, tentar enxergar uma perspectiva de mudança da relação social e também, claro, melhores condições de vida, né? Sim, porque aí a gente traz um pouco para hoje a organização das pessoas, né, e, enfim, nesse momento que a gente vive, em que a gente tem que se organizar e fazer as coisas a despeito de tudo, né? Dos problemas que nos assolam. E, quer dizer, a gente sabe que isso não é através do seu trabalho, por exemplo, de trabalhos como o seu, a gente acaba sabendo que não é uma coisa absurda, né? Sim. É uma coisa que absurda. acontece, de Imagina, fato. ele foi professor de uma escola libertária, de 3 experiências, numa época que você não tinha obrigatoriedade do estudo, né? Muito menos para o filho do operário. Então, a intenção é essa. E aí cabe ressaltar, né, como é que a partir de um princípio autônomo mesmo, sem precisar ser uma imposição, ser uma obrigatoriedade, uma autogestão, uma auto-organização, é possível você realmente ter resultados práticos, né? Sim. Então, tá ótimo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Valeu pela entrevista. Prazer estar aqui. Galera, confiram os links abaixo, a gente vai deixar os dados do Bruno, os trabalhos dele, tudo que ele disponibilizar pra gente, redes sociais. E, claro, deem aquele like, passem para as outras pessoas e muito obrigado. Valeu!